Bom, neste exemplo agora você verá então como criar o gráfico para combinar aqui com o nosso dashboard inicial, onde nós temos aqui a nossa pequena tabela e inseriremos agora o gráfico. Esta planilha de medidas é a planilha onde nós inseriremos os cálculos que serão utilizados no nosso gráfico. Então já temos aqui o cálculo da meta, ou melhor, apenas o valor, que na verdade isso aqui não é uma fórmula, o valor de R$ 75.000, e nós precisamos agora calcular os valores que estão acima da meta e os valores que estão abaixo da meta. Bom, esses valores são importantes porque nós os utilizaremos para criar aquele gráfico que possui um visual de formatação condicional. Então, utilizando aqui a função C, nós testaremos no nosso dashboard para saber se o valor em D6 ele é, neste caso, maior do que o valor da medida que se encontra atualmente na célula A2. Então, nós vamos aqui travar a célula A2, isso é importante porque em seguida nós arrastaremos esta fórmula para baixo. Então, caso realmente seja maior, deve ser retornado o valor no nosso dashboard, caso contrário será retornada uma string em branco. Então podemos pressionar Enter e vamos agora arrastar essa fórmula para baixo. Então já é mostrado aqui os valores que estão acima da meta e aonde está abaixo aparece então em branco. Vamos copiar e colar aqui esta fórmula e tudo o que precisamos fazer agora é modificar aqui o sinal dessa nossa inequação para que seja mostrado então os valores abaixo da meta. Então vamos arrastar aqui a fórmula para baixo e tudo que você precisa fazer agora é selecionar esta área, vá até a tabulação ou a guia inserir e nós vamos agora inserir um gráfico de coluna. Bom, na verdade houve um pequeno contratempo aqui na criação do nosso gráfico, mas isso não é problema, é até uma coisa boa, porque aí nós podemos visualizar outras coisas que nós podemos fazer aqui com o nosso gráfico. Então vamos simplesmente remover esta informação e vamos adicionar uma nova série de dados. Então o nome da série de dados será acima da meta e os valores serão então os valores que se encontram no intervalo que vai de E3 até E7. Nós podemos clicar aqui em OK e nós vamos adicionar a série abaixo. Então vamos agora selecionar o intervalo que vai de F3 a F7. Clicamos em OK, podemos clicar em OK agora e como você pode ver nós temos, portanto, o nosso gráfico. Então a questão agora principal é apenas realmente formatação. Então você poderia, por exemplo, selecionar aqui, na verdade antes de fazermos isso, vamos selecionar aqui o nosso gráfico, clique direito, vamos recortar e vamos jogar aqui para a tela do nosso dashboard. Nós podemos colá-lo aqui e aí nós podemos trabalhar diretamente desta tela. Então apenas reduzindo o gráfico, vamos colocá-lo aqui dentro da sua área, a área onde que nós efetuaremos a formatação. Nós temos aqui, portanto, a nossa legenda, nós podemos ir até o nosso layout e aqui nós temos a opção legenda e nós podemos mostrar a legenda na parte inferior. Nós podemos modificar aqui também a formatação deste eixo. Eu já havia mostrado como você pode criar esse tipo de formatação. Vamos colocar aqui o valor máximo como sendo 125.000. A unidade principal vamos colocar como sendo de 25.000. E nós podemos formatar agora o número para algo personalizado. E o personalizado eu já havia mostrado como você pode fazer isso. Então nós vamos formatar isso para reais. Vamos adicionar. E na verdade podemos até adicionar aqui um pequeno K para indicar que são milhares. Nós podemos agora modificar a formatação do estilo, então podemos remover aqui o preenchimento. Nós não queremos nenhum preenchimento, também não queremos nenhuma linha de contorno, porque a gente ganha um pouco mais de espaço aqui em relação à área do nosso gráfico. Vamos selecionar aqui a parte interna do gráfico. Vamos expandi-la um pouco mais. Podemos remover aqui a numeração do eixo horizontal.
podemos selecionar e clicar com o botão direito na série de dados e podemos agora modificar a largura do espaçamento, digamos aqui 30%. Vamos ver o que ocorre lá atrás. Exato, podemos aqui expandir um pouco mais, talvez digamos 100%, caso você queira algo neste estilo. Nós podemos remover essas linhas de grade e finalmente o que você pode fazer, vamos apenas formatar aqui, vamos formatar esse contorno como uma linha escura. A linha está até um pouco grossa, podemos também modificar o estilo aqui, a espessura para, digamos, 1/4, ficar uma linha um pouco mais razoável. E finalmente o que você pode fazer é adicionar, por exemplo, a linha aqui da nossa meta. Bom, para adicionar a linha da meta, você teria que, obviamente, adicionar mais alguns itens aqui no valor de R$75 mil. Então vamos aqui copiar e vamos colar, né, estes valores. E aí vamos aqui novamente no nosso gráfico e nós vamos selecionar dados e nós vamos adicionar mais uma série de dados. Então essa série será a meta. Vamos deletar e vamos até medidas, vamos selecionar novamente aqui a informação e clicar OK. Então nós temos essa nossa terceira meta, ou melhor, nossa terceira série de dados, só que ela aparece como um gráfico de colunas. E não é bem isso que nós queremos modificar para que apareça uma linha. Então vamos aqui clicar com o botão direito, alterar tipo de gráfico, e nós vamos agora selecionar o tipo de linha, e aí nós podemos colocar aqui uma linha reta. Clicando OK, a linha agora aparece no nosso gráfico. Você pode formatar a série de dados e pode modificar, por exemplo, o estilo de linha, digamos aqui para 0,25. Podemos fechar e, como você está vendo aqui embaixo, aparece também, obviamente, a legenda da meta. Então tudo que você precisa fazer é reduzir mais um pouco essa janela, e como você pode ver, ao reduzir, a informação ela é empurrada para baixo e ela desaparece da visibilidade. E aí tudo que você precisa fazer agora é dar os toques finais, por exemplo, modificar a cor. Você pode vir até aqui formatar, poderia escolher uma outra cor de fundo, poderia escolher também outra cor aqui para essa coluna, digamos, vermelho, e está basicamente pronto o seu gráfico. Aí você poderia fazer outras modificações caso queira. E como você pode ver agora, ao movimentar aqui a nossa tabela de vendas, o gráfico ele é atualizado com as informações que aparecem aqui em cima. E caso você queira, você pode também adicionar aqui, digamos, por exemplo, informações para o ano de, e aí você poderia somar o ano de 2004, a célula C1, que é a célula que possui o valor, e aí aparece então, portanto, o ano de 2007, por exemplo, e aí quando você selecionar essas informações para 2005, o ano mostrado é como 2005, 2008, etc. Então é basicamente isso. Você pode agora então utilizar esses dois elementos na criação de um possível dashboard que tenha, né, esse tipo de característica.